a gente sabe que tem muitos mitos na história da capoeira. E essa história vai sendo contada e vai virando verdade. Então a gente está aqui também para desmistificar alguma coisa. A partir da pesquisa, né? Da pesquisa histórica. Então, antes de entrar na pesquisa em si, eu acho importante dizer como que eu cheguei até aqui, né? A trajetória. Eu já tenho 26 anos aqui na periferia, né? Porque estou 26 anos casada com contramestre de vocabulário. E a Universidade Federal é bem aqui pertinho, né? Então sempre foi aquela coisa, a universidade perto da gente e a gente longe da universidade. Porque quem estuda em escola pública a vida inteira, a gente tem aquela visão de que a universidade não é pra gente. Então um dos meus papéis aqui na vida e a minha missão é fazer com que os capoeiras compreendam que é pra gente sim, que a gente tem que ocupar esse espaço e só ocupa estudando. Então, quando eu resolvi fazer mestrado, foi muito difícil essa questão da capoeira. Eu consegui entrar, foi bem complicado nessa parte da entrevista lá, que a gente passa por várias etapas, com relação à capoeira. Mas eu disse já na entrevista que se fosse tirar a capoeira, que eu preferia não fazer mestrado. Então, talvez isso tenha sido uma das coisas que me colocou lá dentro. E quando eu mudei de orientação, a nova orientadora, disse que não poderia fazer com capoeira porque ela não entendia nada. Eu disse, você não entende, mas eu entendo, eu quero fazer com capoeira. E ela pesquisava o século XIX, né? Trabalhava com professoras do século XIX. Professora Simone Amorim, se a senhora estiver vendo, um beijo. E aí, ela que me jogou nessa pesquisa do século XIX. Porque ela disse, ó, já que eu não posso lhe ajudar com a capoeira, pelo menos eu vou lhe ajudar com o século XIX. Porque quando você faz pesquisa histórica, você não pode estudar só aquilo que você está pesquisando. Você tem que estudar o século XIX como um todo para entender como era aquela sociedade. Por exemplo, aqui eu trabalhei com os jornais da época. Eu tinha que entender quem estava escrevendo naquele jornal, quem eram aquelas pessoas, dono do jornal, quem eram os jornalistas, como é que essa sociedade pensava, para poder fazer a pesquisa histórica. E aí, quando eu fui a campo, obviamente, no primeiro momento não encontrei nada, né? E eu sempre digo no meu canal isso para as pessoas não desistam, porque a gente pode não encontrar a palavra capoeira. Só que você, como pesquisador com olhar treinado, você consegue encontrar capoeira a partir de outras palavras. A primeira palavra que eu encontrei, o meu olhar já estava treinado, porque eu lia muito sobre capoeira desde o início. Quando eu comecei a fazer capoeira, mesmo antes da universidade, eu já lia, porque eu sempre fui uma pessoa assim. Se eu estou fazendo algo, eu quero entender o que é que eu estou fazendo. E aí eu sempre fui desse jeito e eu sempre estava lendo. Quando eu entro na universidade, eu entro por conta da capoeira. Eu escolhi o curso de Ciências Sociais por conta da capoeira. Sempre tem alguém na nossa trajetória que nos inspira. Eu sempre digo em todos os locais que o mestre Lucas foi uma inspiração para mim, porque ele sempre estudou e a gente do Grupo Mola sempre olhava aquele indivíduo como um indivíduo que estudava. E para mim, isso já era uma inspiração. Eu sempre digo isso para ele. E com relação à escolha do curso em Ciências Sociais, sou o mestre Alvinho Sucuri, que eu fiz uma viagem, um evento de capoeira junto com ele, né? A gente ficou do lado a lado no ônibus, para Simão Dias até. E aí eu sentei do lado dele e a gente começou a conversar. E eu dizendo que eu tinha vontade de entrar na universidade, mas todo mundo só falava em educação física, eu não queria fazer educação física. Aí ele disse, por que você não faz ciências sociais? E eu, o que é isso, né? Eu não sabia o que era ciências sociais. E aí, como ele era formado em ciências sociais, já estava fazendo mestrado em ciências sociais na época, aí ele começou a me explicar. Eu me apaixonei, ele falando, eu me apaixonei pelo curso. Começou a falar de Marx, um monte de coisa. Aí eu comecei a ficar apaixonada. E eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Aí foi quando eu prestei o vestibular, lá em 2004, muito tempo, entregando minha idade, né? Prestei vestibular para ciências sociais na universidade aqui do lado, né? E tô aqui hoje, né? Passei por todo esse processo de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, sempre defendendo a nossa capoeira. E a pesquisa em si, a primeira palavra que eu encontrei foi capadócio. Aí eu fui até com um colega historiador, porque como a gente não é historiador, é uma dica até para vocês, quando for ao arquivo público, leve luva, leve aquele óculos de proteção, porque eu peguei fungo nos olhos e ficou bem ruim minha situação, porque eu não sabia manusear. E fui com esse colega historiador, e ele procurando junto comigo, aí eu dei um grito lá, na hora que eu encontrei, e ele disse, encontrou capoeira? Eu disse, não, encontrei outra coisa aqui que eu sei que tem capoeira, que foi a palavra capadócio. E fui fuçando aquilo, porque eu sabia que ele tinha capoeira, porque a capoeira, a palavra capoeira, como eu já falei até com o Gafanhoto, a gente já conversou até na Sociedade da Ginga sobre isso, que a palavra capoeira foi dada pelos opressores, né? Por aqueles que... É um estereótipo. Que estavam ali, aí ele até falou essa questão do estereótipo, é interessante, né? Porque o estereótipo vem da tipografia, né? Que é aquela coisa de moldar e sair a cópia igual. E aí as ciências sociais e a psicologia tomam o estereótipo, né? Para essa questão da sociedade. Eu me lembrei até, quando você falou agora estereótipo, me lembrei de um fato na minha graduação em ciências sociais, em que eu fiz um trabalho em psicologia social sobre estereótipo. A gente fez sobre o estereótipo do maconheiro na época, né? Porque
existe, né, um estereótipo até hoje da pessoa que se utiliza e tal. E aí eu fui pesquisar essa palavra porque eu tinha que apresentar esse trabalho. E realmente, se você olhar como que a capoeira era vista, por exemplo, no século XIX, anteriormente não, porque antes da chegada da família real a gente tem poucos registros, a gente não tem como mensurar como era feito isso. Mas no século XIX, após a chegada da família real, a gente tem muita documentação. Que é outro mito da capoeira. Ai, Rui Barbosa queimou todo o documento. Mentira. A gente precisa entender que existe documento, mas que o Brasil não tem trato com o documento. Então, o que não foi queimado está se estragando, está se perdendo no arquivo. Eu mesmo, quando eu fui no Arquivo Público de Sergipe, no Judiciário, vários documentos já deteriorados, com a metade, a gente não consegue analisar, porque está só a metade do documento. A gente não consegue ler as letras, porque o papel antigo, com aquela pena, é bem difícil, que passa de um lado para o outro. Então, o Brasil não tem trato com o documento. Essa que é a realidade. E aí inventa-se histórias para poder a gente acreditar nessas histórias e vai contando e acaba virando verdade.